Saravá, Filhos de Pemba. Live surpresa aí. Vamos fazer uma live surpresa rapidinho. Vamos fazer um bate-papo. Decidir aí uma vez por semana convidar alguns sacerdotes, pais de santo e fazer uns encontros aí pra gente tirar dúvidas. E aí nós vamos nomear isso aí como uma live, uma bateria de lives, vida de pai de santo ou vida de sacerdote no terreiro, né? Eu sempre falo isso, né? Que dentro dos cultos de Umbanda, todas as tradições que existe um sacerdote que conduz uma comunidade, né? É preciso também aquele olhar de cuidar de quem cuida também, né? O sacerdote, ele também, muitas vezes, precisa do amparo não só dos guias, né? Mas principalmente de quem está próximo dele. Então vamos bater um papo com o Pai Ricardo, que é um grande amigo, um grande irmão de jornada. E para quem não conhece, nós vamos apresentar ele aqui agora. Vamos convidar ele, que acho que ele já entrou. O áudio tá bom, pessoal? Como que tá o áudio aí? Dá um ok. Tá chegando bastante gente. Manda o dedo no aviãozinho aí, convida o pessoal. Ricardo. E aí, Rafa? Tudo bem, meu Axé, irmão? irmão. Axé. Tudo. Obrigado. Convite de última hora aqui. Te mandei uma mensagem, Ricardo, grande irmão, atendeu de prontidão, pai Ricardo. Tá me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Tô sim, ô, Rafa. Tô ouvindo bem, sim. Bacana. Tá chegando mais uma galera aí. Já deu Vou quase deixar a 30. galera chegando, né? Isso, vamos deixar o pessoal chegar. E a ideia dessa live aqui, além de tirar dúvidas das pessoas, eu gosto sempre de colocar uma base de título. Então vamos colocar aqui tipos de obsessores. E tipos de obsessores. E a gente já dá o pontapé inicial. Sim. Obsessores. Aqui. É aqui e aí depois eu fixo ele, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar comentários. Perfeito. O pessoal pode disparar aí, convida a família, convida os amigos, que o assunto é bem bacana. É um assunto que muitas pessoas têm me perguntado, né, durante a semana. Eu estou terminando aí uma turma de teologia de Umbanda numa cidade vizinha aqui, e a gente vê assim o quão ainda é necessário a gente abordar esses temas, principalmente para quem está chegando na religião, né, Ricardo? Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua história rapidinho. Acho que a grande maioria aqui na página não te conhece, né? Qual sua cidade, o terreiro, o templo que você fundou, há quanto tempo? Então, boa noite, galera. Axé, Saravá, Mojubá. Então, Rafa, eu comecei na Umbanda, na verdade, eu nasci na Umbanda, né? Uhum. E meu pai foi sacerdote Umbanda, hoje já falecido, né? Mas meu pai atuou muito na década de 60, 70, 80, 90 e veio falecer nos anos 2000, né? Que legal, irmão. Mas Já traz na linhagem, no DNA, então. já trago de bagagem isso daí. Minha avó era aquelas bezendeiras antigas, sabe? Sei. Senhorinhas que ficavam. A parte do meu pai, né? Uhum. Então, eu trago toda essa bagagem do meu pai, da minha avó. Já pro lado materno, minha mãe era chefe de mesa branca, as Legal. famosas mesas brancas. E minha avó materna era católica. Tem os parentes também do Seishonoye, não sei se alguém conhece o Seishonoye, que é Bacana. uma religião japonesa, né? Sim, E eu trago tudo isso, mas o meu forte mesmo é a Umbanda, né? Então, perfeito. meu pai, como eu disse, meu pai foi sacerdote até 2001, depois ele veio a falecer, deixou um terreiro, né? Só que esse terreiro entrou em inventário e eu não pude, tivemos que desfazer o local, né? Devido à Entendi. família, coisas de família, eu tive que vender o local, então não dei continuidade naquele terreiro que ficava lá na Barra do Tibagi, é um bairro aqui de São Paulo, tá? Uhum. Ficava um bairro de São Paulo. Então, eu não dei continuidade ao terreiro dele. Mas, continuando nessa pegada aí, eu vim de uma tradição católica por parte de mãe, espírita por parte de mãe, Seixonoye e Umbanda por parte de pai, né? Legal. Então, desde pequenininho, minha mãe, na época, ela dizia que eu quase nasci no terreiro, né? Quase que ela me teve numa gira. Deu tempo de correr lá, estourou a bolsa, deu tempo de correr e eu nasci no hospital. Era para nascer lá numa gira, parece, salvo não me engano, foi numa gira de Preto Velho.
Olha Aí só. a preta velha falou para minha mãe, vai filha, correndo, porque tá para nascer aí. Ela entrou para tomar um passe, a preta velha parou, aí ninguém entendeu o que foi aqui. Parou, mandou parar tudo, filha. Corre que você vai ter a criança aí. A correr, teve lá, Que nasci, legal. né? E que ano? Aí, Pode pode falar. falar, o que foi? Não, e que ano que Então, você. aí Ah, pode falar, eu Ricardo. nasci em 1970. Oi? Você é de que ano? Nasci em 1972, já sou coroa, 48, fazer 49 72. agora em agosto. Que legal. Então, há Cabeça, ó, 48 anos cabelinho atrás. branco já, ó, Eu cabelinho já branco. quase não tenho mais, né? Então, legal. E aí, meu irmão? Então, aí continuando essa jornada aí, meu pai já tinha montado na casa da minha avó, na parte de baixo, que era um sobrado, lá no Bom Retiro, né? Rua Barra do Tibagi, lá no Bom Retiro, lá em São Paulo. Eu sou da Praia Grande, eu estou contando a história lá, como começou lá em São Paulo. Entendi. Lá na Barra do Tibagi, que era uma rua lá, no Bom Retiro, em São Paulo, quem mora em São Paulo conhece. E ele montou na parte de baixo da casa da minha avó um terreiro dele, que era Pai Cândido, Pai João, Sete Flecha, como que era Oxalá e Manjá, Pai Cândido. E aí mudou, depois com o tempo, meu pai mudou o nome do terreiro, porque tinha uma sociedade lá, com outra mãe de santo, né, Uhum. que alugava a parte de cima. Resumindo, a casa ficou como se fosse uma casa residencial, virou um terreiro. Parte de cima é um terreiro de uma pessoa diferente, parte de baixo do meu pai. Né? Então, Meu irmão. o nome deu confusão, porque era dois terreiros em um ambiente, mas assim, Nossa. separado, né? Uhum. Um era em cima, na parte de cima, no sobrado, na parte de cima era um terreiro, na parte de baixo era um outro terreiro. Então, do meu Que pai era a doido. parte de baixo, de cima era, entendeu? Na parte de Uhum. cima era de uma outra senhora lá, que já faleceu faz muitos Entendi. anos. Eu já vi muitos terreiros próximos, mas no mesmo espaço. Interessante, É, bacana. no mesmo, a única que separava o andar de cima era o terreiro da senhora, né? E o Uhum. terreiro, na parte de baixo era do meu pai. E esse terreiro ela queria colocar uma plaquinha lá, e meu pai queria botar outra. Aí dava confusão. Qual que é o terreiro do Arlindo? Qual que é o terreiro da avó Maria? Aí não sabia de qual que era o terreiro de quase. Daí deu um rolo na época, aí meu pai, essa senhora mudou até lá, que aí minha avó veio morar na parte de cima e meu pai continuou com a parte de baixo desse terreiro. E Uhum. nesse terreiro, na parte de cima, quando a minha avó veio morar, né? Uhum. Que ficou esse terreiro, virou a casa da minha avó paterna, em 1978, por aí, mais ou menos, eu já conhecia Umbanda, já era criança, eu achava que meu pai imitava. Pai, imita o vovozinho aí, era o preto velho, o pai João dele, né? Eu pensava que era meu pai imitando, né? Uhum. Era pequeno, eu não tinha noção mais ou menos. Meu pai chegava lá, daqui a pouco ele começava a contar umas historinhas, né? Aquelas historinhas de preto velho, eu achava que ele estava imitando, né? Era muito Uhum. pequeno, não entendi. Depois, com o tempo, eu vim entender que aquilo era Umbanda e tudo mais. Aí, nesse ambiente, nesse mesmo ambiente, na parte de cima, quando minha avó mudou, eu tive uma incorporação involuntária, em 1978. Isso daí, eu era Caramba. criança, eu acho que tinha 7 para 8 anos, por aí. Uma incorporação involuntária. Mas pegou daquele jeito mesmo, visceral. E era criança, falei, pô, o que está acontecendo aqui? Uma entidade me pegou, né, lá. Era um Uhum. obsessor, que era demanda da antiga mãe de santo lá. Da antiga mãe de santo, era para Caramba. pegar ela, entendeu? Uhum. Mas não sei, que as cargas d'água deu lá, pegou em mim. Né? Deu tempo de chamar meu pai, só lembro disso. Eu lembro que Deus chamar meu pai veio lá, doutrinou essa entidade, aí falou que não tinha nada a ver comigo, que ele estava atrás da mãe de santo. Né? Uhum. Foi a minha primeira incorporação, foi uma coisa meio louca, isso daí. Aí de lá eu comecei, meu pai começou a desenvolver lá, eu comecei a atuar como Cambone Mirim, comecei a ajudar meu pai, e vai indo, vai passando os anos, até que em 1990, né, numa briga, olha como que é as coisas, olha como que meu início na Umbanda já foi um pá, assim, Uhum. um choque, né, foi um choque. Eu só via meu pai como um pai de santo, eu não me via como, até hoje, às vezes eu não acredito que eu sou pai de santo, assim, porque nunca tive intenção de ser pai de santo, nada disso, né? Foi o tempo, foi mostrando, tal, 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 que eu tinha essa missão. Certo. Então, aí em 1990, eu me lembro, essas datas são marcantes, né, Rafa? A gente não Uhum. esquece nunca Sim, tem datas essas que coisas que marcam, né? acontecem. Então, meu pai
ajudava muita gente, atendia muita gente no terreiro, mas eu só era cambone lá, nunca incorporei assim. Depois dessa incorporação involuntária em 1968, eu nunca mais incorporei nada. Meu pai limpou lá, fez ver a entidade, descarregou, caminhou tudo, os zombeteiros lá, Uhum. e não continuei, né? O meu pai continuou com os trabalhos dele, eu acompanhando lá, pegava, fazia o bolinho do preto velho, camponando, tal, 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 tal. Aí quando chegou em 1990, o meu pai recebeu uma demanda muito forte para ele, para o terreiro dele, tudo. E ele tava pegou nele e no meu outro irmão, Sei. né? Foi para cima do meu outro irmão. E eu tava lá, assim, eu não sabia que eu faço, né? Eu via os dois lá passando mal, brigando e tal. De repente, aquela força, quem incorpora pela primeira vez sabe que é visceral mesmo, o negócio parece o X-Men mesmo, né? Você incorpora pela primeira vez, para o que está acontecendo aqui? Quem que é essa? Aquela força de caboclo, chegou meu guia-chefe, que hoje eu sei que é o caboclo Pena Branca, na época ele chegou e resolveu a parada, não chegou Exu, chegou um caboclo. Caboclo. Hoje eu sei que é meu guia, e resolveu aquela parada, aquela demanda contra o meu pai e contra o meu irmão, em 1990. Aí eu falei, nossa, que é isso daí? Meu Deus do O céu, que né? está acontecendo, Resolveu né? lá, meu pai incorporou. Foi um momento de pane mesmo lá. Eu fiquei desesperado, não sei o que fazer, porque meu pai era o chefe, né? Uhum. Se o chefe tá levando a demanda, não tá conseguindo segurar o negócio lá, sozinho, o que eu vou fazer? Porque tava sozinho ele e meu irmão lá no ambiente. Falei, o Sim. que eu vou fazer, né? Que eu vou fazer? Eu fiquei desesperado, assim, naquele momento de desespero, parece que, puf, apareceu o seu Pena Branca como por encanto, apareceu lá, incorporou e resolveu, falou, eu sou Pena Branca e pai, falou, eu não lembro do que ele falou, mas Incrível. eu lembro que minha mãe chegou, eu lembro que minha mãe chegou nesse momento, dessa crise aí, minha mãe chegou e falou, se sou Pena Branca, papai, isso foi uma demanda, tal, tal, explicou lá, resolveu, ponto. Aí continuei trabalhando com meu pai, aí meu pai já chamou já mais para ficar perto dele lá, como na corrente, desenvolvendo, né? Na corrente com ele lá, junto com os outros filhos de santo. Eu fiquei passando os anos até 2000, até 2000 ele infartou, 2002. Eu fiquei até Uhum. 2002 com meu pai, auxiliando ele na corrente, né? Uhum. Incorporava a linha do Oriente, ficou muito presente nos anos 90 em mim. Mestre Shimizu é um mestre japonês que eu tenho, se apresentou também. E Incrível. a trama gradualmente a minha trama espiritual foi se apresentando, né? E eu Uhum. vim saber toda, para você ter uma ideia, eu vim saber de toda a minha trama nos anos 2000. Olha o tempo, hein? 1978, tem pessoa que entra na Umbanda que acha que é assim do dia para a noite, né? Acho que tudo é resolvido do dia para a noite, sim. Não, a sua trama. Hoje em dia tem os desenvolvimentos, né? Tem tudo não é aquela Umbanda arcaica, aquela Umbanda que era pé no chão mesmo, era diferente, né? Tem as testes de fogo. Para você entrar numa corrente, você tem que passar pelo teste de fogo. E Sim. tudo isso. Eu passei por isso, mas não. Meu pai não fazia isso com os filhos dele, teste de fogo, mas eu passei por terreiros que faziam os testes de fogo. Então, chegando Diversos lá, meu deles, pai né? faleceu, né? Aí, chegando nos anos 2000, por aí, meu pai infartou, depois de um tempo ele veio faleceu, até o Preto Velho falou que o cavalo ia cufar, quem não sabe o cavalo ia cufar, que aquilo foi um choque para mim, porque o Preto Velho falou, a partir de hoje está encerrado tudo, e eu fiquei sem chão, né? Cara, era muito Fiquei sem comum chão, isso mesmo. Eu tenho vários né? relatos aí de mães de santo antiga que contam que a entidade realmente trazia É, essas informações, né? falou que a missão do meu pai tinha que ser encerrado, que em breve eu e meu irmão era para ser pai de santo, não foi, foi para outra religião, né? Porque livre-arbítrio, né? Ele escolheu Sim, outra religião aí. Mas ele trabalhou muito na Umbanda, meu irmão, também, né? Aí sim. de 2000, quando meu pai faleceu, eu fiquei sem chão. Eu fiquei afastado da Umbanda, acho que um ano e meio por aí. Até que eu conheci, quando eu comecei a faculdade de Direito, lá em São Paulo, comecei a estudar Direito, eu conheci o Pai Hélio, que hoje tem um terreiro também lá em São Paulo. Legal, cara. E você Ele, fundou a casa em que é, ano? A sua casa, em que ano? minha casa foi agora recente, 2014 para 2015. Legal. Ó, o Pai Bernardo aqui também, que escreveu um livro incrível. Um beijo, Pai Bernardo. Tá convidado aqui, hein, para contar da história do livro pra gente também. Tá bom? Semana que vem a gente combina aí se você não tiver muito corrido. Pai Bernardo também, grande amigo aí.
E começou em 2014. Então, Ricardo, você tocou num assunto muito interessante, né? Como o nosso tema é obsessão, né? Você vê que às vezes Sim, acontecem casos até em fase infantil, não é comum, mas acontece na infância, né? Para o pessoal com até entender, eu certeza. estava até falando esses dias numa aula de teologia que a gente aborda só esse assunto, né? Obsessão não só dentro da Sim, Umbanda, mas até de modos mais abrangentes, né? Porque cada religião também vai lidar de uma maneira diferente. Mas as três principais é a simples, né? Que é aquela influência sutil, onde a entidade sim, encarnada, ou até, até encarnados também fazem, né? Que é aquela influência sutil que vem como sugestão. Você já tem uma um pouquinho mais intensa, digamos assim, né? Que seria a de fascinação, que já é uma ação mais direta, né? Do espírito sobre o nosso pensamento, sobre a nossa psique, né? E a terceira, que é a mais profunda, né? Que é a de subjugação. Já acontece aquela questão de paralisação mesmo, né? Através da ação mental, onde o espírito realmente vai determinar muitas vontades dele sobre o outro também, né? Lógico que é importante dizer que toda obsessão, ela segue o quê? Frequência, né? Ela segue o estágio em que Só- cada um se encontra, né? É vibração, né? Só os semelhantes os se afins atraem. isso. O semelhante se atrai, né? Os afins se atrai. Se você está pensando negativo, você é uma pessoa que acorda que nem o Hard, não tem, lembra do Hard? Ó céus, ó dias, ó azar. Se você é um tipo de uma pessoa assim que já acorda criando aquela novela, aquela não vai dar nada certo, eu não presto, minha vida não vai para frente, você está traindo o quê, irmão? Você está traindo só porcaria para sua vida, né? Exato. E nós, Então, como sacerdotes, muitas vezes a gente vê, né, no dia a dia, que muita gente vem, pai, tive um sonho, estavam me atacando no plano espiritual, isso. pai, eu tô aqui na corrente há tantos anos, fizeram demanda para mim, e muitas vezes você vê que às vezes o médium tem um tempo grande de experiência e ainda não aprendeu nem a lidar com os cortes, né, de magia negativa. E isso, dentro da Isso. Umbanda, nós tivemos muito aprendizados, né, pai, em relação a atuações mesmo, né, de ações mágicas negativas, né? A magia divina é um instrumento maravilhoso hoje também. Nossa, utilizo demais. Utilizo demais. Não sei nem que. Não sei o que seria de mim sem a magia divina hoje. Com certeza, porque uma Porque coisa. Pode falar. não, porque a quantidade de pessoas que me procuram não é possível levar todo mundo. Antigamente, levavam tudo, qualquer tipo de demanda se resolvia com oferenda, na natureza, num ponto de força. Sim, Hoje em dia, negócio de pandemia, com a massa que te procura, é impossível você resolver esse problema. com certeza. Né? É impossível. Então, a magia divina foi uma ferramenta paralela, né? A Umbanda, que trazida por mestre Sem Ramizerier, através do mestre Rubens, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que para a vida de vários sacerdotes. Eu não Realmente, sei, pai. eu não sei o que seria sem a magia divina hoje em dia, não. Com certeza. Até porque Né? eu falo muito para os Não, filhos, né? Hum, não desmerecendo o trabalho dos guias, tudo bem, Não, né? Você tem jamais. um limite. A mestre Rubens Saraceni chegou uma época da vida dele que ele não aguentava mais, não tinha, e o mestre Sema falou, vamos ensinar magia divina aí, vamos resolver com a magia, É, porque ele chegou num ponto que não tinha mais jeito de ele, muitas pessoas procurando ele, e ele existe lá, um ponto riscado, uma pemba, uma vela, ele cortava, encaminhava, demandava, tudo, conseguia, às vezes, com cortava, poucos encaminhava. elementos ali, fazer uma ação efetiva, né? E você tocou num ponto importante, porque eu falo muito isso não só para os filhos da nossa casa, mas para pessoas que me procuram, né? A incorporação, muita gente acha, principalmente quem ainda não conhece bem a religião, acha muito bonito o trabalho acontecendo, mas hoje alguns sacerdotes, até levianamente, começam a fazer giras muito seguidas, né? É comum, às vezes, acontecer da mesma semana, de acontecer um trabalho fechado e um aberto, mas isso se você manter, perdurar por muito tempo, muito trabalho seguido, nós também estamos doando energia nossa, né? E isso, por mais que você Isso, use muitos elementos, eu falo que o espírito ele não tem a mesma energia vital que nós, né? Nós temos aquele axé, o ectoplasma, o moio, o moiô, né? Ou prana, enfim, independente da vertente que vê, da essa vertente. energia aqui, né? Como dizem os orientais, e isso se esvai. Então, eu vejo que quando a gente começa a assumir um trabalho já há muito tempo na religião, as pessoas começam a nos procurar. E quando começam a nos procurar, se você toda hora for trabalhar incorporado, chega uma hora que a tua vida começa a sofrer impacto até na tua saúde mesmo. Porque você começa a atender todos os dias, por exemplo, hoje mesmo fiz vários trabalhos de magia divina, onde você não precisa toda hora estar manifestando o guia. Não é porque ele não tem importância, é porque existem os trabalhos onde você vai abrir o campo, vamos dizer ali, astral religioso, né? Vamos trabalhar no religioso, mas tem momentos que a gente pode
fazer uma ação onde muitas vezes também tem pessoas que nem conhecem a religião, você vai incorporar, ele não vai entender o que a entidade está falando, às vezes você está ali só com a pessoa, né? Então dá uma dinâmica muito boa, né, Pai Ricardo? Uma coisa que a gente estava falando também, que eu acho que é bacana a gente frisar, a gente até estava conversando esses dias com o Márcio, né? Sobre os tipos de participantes que existe dentro de uma obsessão. Muita gente imagina que é só de morto para vivo, né? Mas existe também Não, de de vivo vivo para para vivo morto, também. ou de vivo para vivo, ou de morto para morto. Morto que vai lá e já deu 4 aqui, ó. Morto para morto, vivo para vivo, vivo para morto e morto para vivo. Ou seja, 4 formas já de obsessão e uma quinta que essa poucas pessoas admitem, né? Que é a autoobsessão. Muitas vezes A você vê as pessoas autodemanda, né? caindo na autodemanda e a autodemanda hoje muitas vezes é difícil também da pessoa cair em terra e reconhecer as suas falhas, né? Eu vi até você fazendo uma É, live agora há pouco falando de diabo, né? Que diabo não existe, que diabo significa separação, que é diferente daquilo que une, né? Então, dentro das isso. obsessões também, a gente muitas vezes vai enfrentar os nossos, abre aspas, né? Diabos internos, né? Então, Nossas sombras, nossas isso. sombras, perfeito. Então, Isso. é algo muito interessante isso também. Uma coisa que eu falo... Ah, eu, Pode falar. não, a autodemanda eu acho que está no top 10 aí, top 10. Tá o máximo que o que você pega muito no terreiro, você pode ver que o top 10 é autodemanda. Com Você vê, certeza. quando uma pessoa começa a conversar com você, você fala, como que você acordou hoje, o que você fez, o que você deixou de fazer e tal. Ela fala, não, hoje a minha vida, acordei daquele jeito, para baixo, minha vida não dá certo, minha vida não vai para frente, é minha sogra que jogou praga, é não sei o que, né? Já vem com, interiorizou aquilo, né? Para só ver. O mestre Rubens fala muito isso. É, as pessoas perguntam assim, praga pega, demanda pega, pega se a pessoa estiver suscetível, é interiorizar, inculcar isso daí, né? Com É mais certeza. fácil da pessoa ser atingida por essas forças. Agora que a pessoa vibra alto, é otimista, né? Pensa positivo, já é mais difícil uma demanda, algo do gênero Com chegar, certeza, né? porque demanda realmente pega, depende do estágio vibratório, e vai ter momento que às vezes a gente dá uma baixada e às vezes é o momento que existe ação. E você vê que é interessante, né? Tem casos que realmente é um envio de alguém para uma pessoa, né? Ela destinou aquilo realmente com uma E, intenção. Mas tem casos que, quando entra nessa questão da autodemanda, que a pessoa começa tanto a se autodemandar que chega uma hora que realmente vem um camarada ali e falou: você está me chamando aqui tanto que eu estou aqui agora, então é, vamos demandar junto, né? E aí começa também um canal de obsessão onde você começa a abrir portas, né? Então eu sempre com falo para cuidar certeza. dos 3 templos principais, isso os guias falavam muito no passado, né? Cuida do teu corpo, cuida do ambiente, do teu lar, isso, da mente, do nosso corpo, da casa e o terceiro que é o nosso planeta também. Muita gente me pergunta, pô, vocês fazem oferenda na natureza? E ainda tem a dúvida se a gente deixa sujo, né? Infelizmente ainda É, acontece, mas é preciso falar toda a live, poxa, cuida do meio ambiente, né? Terminou o trabalho, sim, pessoal. Essa energia, depois que ela foi absorvida, desprendeu o prana e foi utilizado para o trabalho, você pode limpar que o que sobrou é resíduo, né? Então, com raras só exceções, quando às vezes deixa, um só guia deixa pede para biodegradável, né? exato, só deixa biodegradável aquilo que o animal vai comer, né? O Gabriel está perguntando aqui o que seria magia divina, né? Você quer dar uma explicada aqui para ele? Basicamente, o que é magia divina? Magia divina foi uma magia trazida, assim, eu não vou bem simplificar para você para não estender como que desde o início tudo, né? Magia divina é uma simplificação da magia que nós basicamente utilizamos a vela, os elementos, né? E manipulamos essas energias em prol do nosso benefício e dos nossos semelhantes. Perfeito. Ela foi aberta em 1999, né? Por um Ogum Mengê, 7 espadas da lei e da Da vida, vida. chamado Mestre Seylan Ramizerie, tá? É um mestre de magia de mestre Rubens Saraceni. Para quem não conhece o mestre Rubens Saraceni, é o homem que mudou a história da Umbanda, foi o divisor de águas, trouxe a teologia de Umbanda, um curso livre de teologia de Umbanda, né? Trouxe o sacerdócio, apesar que pai Ronaldo Linardi já tinha o barco, mas tudo isso que vocês estão vendo aqui, se não fosse mestre Rubens Saraceni, eu acho que não estaríamos aqui contando história, né? Por Eu isso, sempre digo que a gente precisa aprender a honrar os antepassados. Lógico que nenhum desses mestres acertaram 100%, isso é normal, somos seres humanos, tem os erros, tem os acertos.
mas eu digo que muitos sim, vieram para trazer essas contribuições maiores, né? Tanto antes sim, da anunciação, né, que a Umbanda ela não foi fundada, mas ela teve um marco ali, ou seja, nós tivemos muitas influências antes, né, Calundu, Cabula, sim, Macumba, Orodera, enfim, várias sim, coisas que aconteceram antes. Aí tem essa anunciação e depois começa um período de maturação. Cada onda, cada período, você vai vendo que vai chegando novos mestres, né? E eu sim, sempre digo isso, que eu aprendi a buscar o melhor de cada mestre e procurar aprender, né? Porque a Umbanda está em constante mudança, ela vai ainda passar por sim, muitas novas ondas que estão chegando. Hoje está muito em cima do resgate da ancestralidade, né? Mas muito se fala de ancestralidade, mas pouco se coloca em prática, né? Então, é uma coisa interessante também da gente parar, analisar e olhar para dentro. E Gá, quando quiser começar aqui com a magia divina, nós logo, logo vamos abrir alguns graus aí. É uma coisa também interessante, né? Os tipos de obsessores, né? Se eu não me engano, até você fez uma postagem recentemente, eu também gosto muito desse material. Porque quando fala obsessor, ou o famoso termo quiumba, que aqui tomou uma conotação diferente do que é a origem da palavra, né? Que significa, às vezes, aqui agora, nesse exato momento, né? Porque no passado não tinha essa conotação de espírito trevoso, obsessor. É bom a gente desmembrar esses tipos, né? Porque nem sim. todos são iguais e muita gente acha que tem uma pessoa, um ser me atrapalhando a vida aqui e é tudo igual, e não é. Acho que o primeiro que a gente pode destacar aqui é aquele obsessor que em muitos casos acontece, é muito clássico, que é aquele que vem por amor, né? Que geralmente ele tem vínculo familiar, ele tem proximidade de linhagem familiar ali, né? Então ele, quando ele O sanguíneo, desencarna, é. consanguíneo, muitas vezes ele não vai aceitar, né? Então vai acontecer Sim, um desencarne, às vezes, prematuro ali, e ele vê, às vezes, a esposa casando, um filho com uma pessoa que ele não gostava, e aí começa a obsessão. Esse caso, sim, é muito comum e corriqueiro dentro de alguns centros espíritas e também acontece na Umbanda, que é aquela questão que vai precisar, às vezes, de uma troca, de um diálogo. O pessoal falava da doutrinação, né? Doutrinar, né? Onde se uma sentava, puxada. fazer uma puxada ali e explicar para aquele amigo, para aquele irmão, para aquele camarada que acabou o processo dele na Terra e que ele vai continuar do lado de lá, né? O segundo, que é muito comum também, Ricardo, a gente até está falando de obsessão e logo, logo, para vocês, em parceria com o Ricardo, nós estamos fazendo um e-book, né? Qual que é o tema do e-book? É firmezas e práticas no lar, né? E esse É, obsessor é limpezas. limpezas no lar. E esse obsessor é muito comum, que é o caseiro, né? Que é aquele que se sente dono do espaço, é aquele que geralmente ele vai ter um apego maior, uma ligação, né? Aquela questão de estar preso à matéria ainda, né? Eu conheço pessoas Sim, até. está preso no seu estado consciencial ainda. Sim, Está achando que está vivo, está preso, aí fica lá no ambiente lá atormentando, né? Porque sim. ele acha que ele está preso ainda naquele estado consciencial, né? Eu conheço algumas pessoas que eu vejo hoje numa obsessão tremenda por itens materiais, né? Pô, esse livro é meu, eu não Sim, empresto, esse carro é meu. Essa pessoa, muitas vezes, quando desencarna, ela se sente dona daquilo, né? E aí, a hora que chega um parente, pega, pô, tá pegando meu item, né? Então, acontece muito isso isso, com o obsessor caseiro, né? Ou então, quando ele já se sente dono do local e a gente faz uma mudança, muda para esse local e aquele espírito se incomoda com aquela entrada ali, né? E hoje existem vários processos, não só na magia, mas na religião de Umbanda, por exemplo, o famoso sacudimento dentro do espaço, limpezas onde a gente tira uma carga maior da energia que está acumulada ali, né, daquele ser, que muitas vezes a gente tem que chegar com respeito também. Eu sempre digo, o respeito não parte só para quem está caminhando na luz, mas também para quem às vezes está ainda com uma visão um pouco mais fechada sobre o mundo espiritual, né? O terceiro que você sim. gostaria de lembrar algum aí? Tem mais alguns aqui que a gente É, pode. vale salientar, Rafa, que a energia da nossa casa é um desdobramento das nossas atitudes dos moradores. Então, não adianta nada você limpar a sua casa se você briga demais nessa casa, se Perfeito. você tem atitudes negativas nessa casa, aí você está empurrando a sujeira para baixo do tapete. Nossa, Primeiramente, tem que muito bem pensar isso, colocado. Muito bem colocado. né? Aliás, eu vejo muita gente que adora. Vou fazer um altar, vou fazer uma tronqueira em casa. Vai lá, aí ele É, faz. Aí começa aquela brigaiada a semana inteira. Aí a imagem que está muitas vezes ali ativada ou às vezes inativa mesmo, aquele item, concorda? Vai começar a absorver, reverbera no ambiente. reverbera no Isso, ambiente. Então você começa, os móveis, muitas vezes, que são base de elementos da natureza, vão começar a registrar agrega. aquilo, agregam. Então a gente precisa, sim, de tempos em tempos. Ninguém é perfeito, mas hoje a gente vê, acontece muito que
os povos iorubás falam contra-axé. Você começa a tirar tanta vitalidade do teu ambiente que acaba com o espaço, né? Ninguém consegue ficar Sim. no ambiente. O outro que acho que é muito comum também é o zombeteiro, né? O famoso zombeteiro. Zombeteiro. Que Zombeteiro, tem zombeteiro, tem o íncubus, súcubus, que aí seria já uma energia mais, conotação mais sexual, né? Que ligado à drena sexualidade. na hora de dormir. Né? Perfeito. Tem aquele. Miasmas, larvas astrais. Essas Sim, são alguns tipos de energia que se encontram dentro das casas, né? o hálito mental ele vai Miasmas, larvas. tomando forma, né? O hálito mental ele vai tomando forma. É, Outro também que é muito comum, o autônomo, que é aquele que age por conta própria. Às vezes ele olha para aquela pessoa na rua ali e ele simplesmente cola ali um pouco, ele vai mudando. alguma afinidade Sim, é mais por afinidade, né? Ele vem mais vampiro, por atração, né? existe vampiros energéticos, são aqueles que ficam drenando, vivem da energia, né? Exato, Isso tem tudo. vampirescos, né? Esse Tem também é um caso mais. clássico. Aquele que é o famoso que a gente falou no começo da live, mas não pontuou, o enviado, né? Que é aquele que ou ele é escravizado, ou ele já integra alguma Né? falange e ele recebe a ordem do supervisor, do líder dele ali, e ele vai fazer o ataque espiritual porque ele faz parte de uma É, falange que, ali. que antigamente era um conhecido como o enviado pelos magos negros, né? Porque esse nome ficou meio, essa conotação de negro, negro é raça, então mago negativo, né? Sim, Mas sim, antigamente era conhecido como mago negro. Hoje em dia a gente fala mago negativo até mesmo para não ter sim, algum tipo de preconceito com a raça, né? exato. Hoje nós Então, estamos passando por uma ressignificação na Umbanda, né? É muito errado isso, falar magia negra, é magia negativa. O mago. magia negra. Exato, porque a magia preta ela tem muito poder e ela é extremamente benéfica, assim como a magia indígena, assim como a magia ibérica, das bruxas que vieram exiladas aí de Portugal, que passaram por Santa Inquisição. E a Umbanda também, ela reúne tudo isso, né? Esse conhecimento da magia ibérica, É, a magia de pagelança e a magia do povo tudo. preto, que também não é só o Yorubá. A gente tem um tronco bantu ali, que tem mais de 300 etnias diferentes ali, né? Linguagens diferentes, né? Bastante. Existe também o vingativo, que é aquele que simplesmente, em algum determinado momento, ou em vida ou em morte, se revolta contra o seu algoz, vamos dizer assim, né? O vingativo é aquele que muitas vezes, pô, eu conheço um caso clássico que o filho foi lá e tirou a vida de outra pessoa. Então esse espírito ele não aceita o desencarne ali e no momento que faz a passagem ele começa a querer prestar contas daquilo que foi às vezes tirado injustamente, né? Enfim. Existe Sim. outro que é, Tem um que é muito comum também nos terreiros, que é o sofredor, né? Que é aquele que se aproxima às vezes, sofredor da pedindo socorro, chorando, né? Sentindo dor. Então, muitos vêm perturbados já, né? desnorteados. Exato. E é por É, isso que existe o médio de puxada também, né? Para fazer, ou que aí também existe dois tipos de choque anímico, que a gente fala. O que é o choque anímico? É quando o médium vai fazer o transporte desse espírito, e tem um porquê, né? Por exemplo, aquele que está sim. sofrendo, o choque é como dar uma pulsão no coração que está infartando. É para É, trazer ele à realidade. Diferente de um trevoso que às vezes vem amarrado, e o choque ele vem para desligar, né? Ele pode tanto ativar como desativar o mental desse espírito, né? Então isso acontece é. também bastante, né, Ricardo? Alguém quer mandar mais E o alguma pergunta? Pode falar. Viu, Rafael, interessante aí, quando um espírito desse nível, um quiumba, baixa aí, se a galera não sabe, ele muitas vezes ele dá o nome de tranca-ruas. Eu sou tranca-ruas, eu vim para destruir. Eu sou tiriri, eu vim para destruir. Não. Eu, nesse ponto aí, quando ele fala o nome tranca-ruas, que é o trabalho, ele está dando a letra, que esse trabalho foi feito no campo de tranca-ruas. Sim, com Entendeu? certeza. Sabia disso, Rafa? Com Ou não? certeza. Já tinham falado. Com Sabia certeza. já, né? Sim, sim. Isso ocorre E muito. Não só com tranca-rua, mas com inúmeras, né? Com é, inúmeras falanges ali. inúmeras falanges. Caveira, eu sou caveira. Então quer dizer que esse quiumba está dizendo que o trabalho foi feito lá na Calunga, entendeu? Ele dá uma letrinha, vamos dizer assim. Ele dá E isso é um muito importante também frisar, né? Que quando você sabe de onde vem a isso, ação, fica mais fácil de desfazer também, né? mais fácil cortar, Exatamente. cortar. E quais as maneiras que isso ocorre, né? Ocorre de diversas formas, né? Por exemplo, a gente vê muitos seres caídos, né? Entre aspas, seres que vêm Isso. animalizados, né? Que estão perdendo a forma humana, né? Esses dias o pessoal ficou até um pouco assustado, porque você começa a estudar os níveis de obsessão que acontece até de implantes de chip, às vezes no perispírito, né?
E Sim, quem tem o poder de desmanchar tudo isso, né? Nossos amados caboclos, pretos velhos, baianos, povo de Légua, Exu, todos, eles vão manipular através todos. dos elementos isso, né? Para fazer o corte, para fazer encaminhamento, para fazer positivação também, né? Então, isso é possível, né? E eu sempre falo isso, Sim, Ricardo, que às vezes na corrente mediúnica falta muito ainda, isso quebra muita corrente, né? Tanto que eu gravei outro de um vídeo falando, não deixa a corrente quebrar, né? Dentro do terreiro. Eu vejo às vezes médiuns que se acham já super experientes, X-Men. o X-Men, né? O médium X-Men que vai lá e olha, às vezes uma ação dessa acontecendo, ou tira sarro, ou vê o médium caído ali, e muitas vezes ou ele pode orientar se ele tiver sugestionado, porque isso acontece também, às vezes você vê que Sim. é a força de uma onda energética. Às vezes um ou dois médiums realmente estão fazendo puxada e a vibração fica tão intensa que cai quase a corrente inteira, né? E aí alguns, muitas Já vezes, presenciei já isso. presenciou, Ricardo? Já presenciei. Eu não vou citar o terreiro, né? Porque não vou dar nomes aí aos bois. Sim. Mas eu fui num terreiro de Umbanda que, na hora do atendimento de uma pessoa, caiu todo mundo no chão. Eu falei, meu pai, agora só ficou o pai de santo aí, eu preciso ajudar isso daí. Aí o pai de santo falou, por gentileza, me ajuda aí. Já vi isso aí. Eu falei, por que aconteceu isso daí? Uhum. Né? Porque a corrente inteirinha caiu. Alguma coisa está errada aí, né, irmão? Sim. Né? Vamos rever isso daí, porque o pessoal está lá incorporado, tá lá ou está incorporado, ou está no processo de incorporação, está pensando na morte da bezerra, está pensando no namorado em casa, não está concentrado, não está com o seu pensamento firmar a cabeça, né? Isso que eu não fez preceito, né? Tem tudo Perfeito. isso. Foi uma coisa que eu Umbanda não tenho, é. é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, até nos cursos que a gente costuma transmitir para a comunidade que vem também, não só para participar da gira, mas o corpo mediúnico, né? Que os médiuns que estão entrando na casa muitas vezes estão lá naquele burburinho, naquele bate-papo, naquela coisa toda Foca. informal e o trabalho já está acontecendo, o guia já está ali do lado esperando para direcionar, isso quebra toda a egrégora, não é só a partir do momento que o suar do tambor acontece que o trabalho está acontecendo, né? Existe o pré e o pós também, né? O pós é outra coisa que já já a gente pode falar também. Fofoquinha, aquelas rodinhas de fofoca, isso eu não tolero, não. Eu também, Não eu também tolero. não aceito, Eu cara. sou bem, eu sou bem rígido nessa parte aí. Sim, eu também Só de não aceito. fofoquinha dentro de. Isso daí não vira, não. Ó, uma Mas daí pergunta da quebra Gabriela. Paralisia do sono seria um tipo de obsessor? Qual? Quer responder, Ricardo? paralisia do sono. Se você vê uma visão espiritual, pode ser também como fala, desalinhamento, né? A pessoa pode estar desalinhada, ela está num Sim, processo mediúnico, mas ela está com alguns conflitos. Então dá aquele choque paralisado. Não consegue se mexer, né? sim, Nisso que a sim. menina você olha, você vê tudo, você escuta, mas não consegue, fica que uma estátua, né? Fica, Isso precisa ser trabalhado, essa não tá lá e mediunidade nem precisa ser cá, né? trabalhada. Está desalinhada, Sim. E acontece muito também precisa de trabalhar. pessoas que têm já uma predisposição para o desdobramento, correto? Muita gente Sim, que está dentro desse campo é porque tem, às vezes, uma mediunidade, não significa que todos são por isso. e não Até porque não nem está todo mundo trabalhada. desdobra à noite, né? Mas tem muitas pessoas que Sim, fazem através, por exemplo, da apometria, é um caminho. A apometria também é um caminho para a gente aprender, assim como incorporar o trabalho de ficar quietinho, a apometria é o trabalho de você aprender a sair, né? Você aprender a fazer viagens sim. astrais. Deixa eu ver mais alguma pergunta legal aqui. Paralisia do sono. Vocês que são da religião são entendidos mesmo. Vocês conseguem ver esses seres, tanto na luz como não de luz? Nem sempre, né, Ricardo? Nem sempre. Muitas vezes a gente pode Não. sentir, muitas vezes um guia pode te comunicar. Se você estiver bem conectado, isso acontece de diversas formas. Aí é tema também para uma outra aula, só para falar as maneiras que isso ocorre, né? Clarividência, ela quis É, falar sobre a clarividência, que é um clarividência. outro tipo de mediunidade que Clarividência. nem todo mundo tem Isso. aberta, né? Não. A É, minha, às vezes em quando eu vejo, às vezes não é sempre não. sim, Mas tem gente que é cristalina mesmo. é. Vê como tivesse vendo. Você sai na rua, para ela é normal. Uma coisa Essas que eu acho pessoas que é clarividentes importante não também, tem. o pessoal perguntou aqui quando a gente estava falando de espíritos que vêm animalizados, que já estão perdendo a forma humana, né? Existem vários motivos para isso acontecer, né, Ricardo? Não é um único motivo também. Vamos tentar lembrar os principais, que, por exemplo,
eu acredito que é o mais clássico, que é a questão da ação da lei divina, né? O processo onde ocorre de forma realmente automática. Isso vai acontecendo, o perispírito vai perdendo a forma. Um deles que é É chamado trono oposto, é. exato. O outro que é Quando muito vai ser comum atraído também. pelo trono oposto. Sim, o outro que é muito comum também que eu vejo, seres que começam naquele estágio de culpa, até de criar o seu próprio umbral, se fala isso, né? O seu próprio estágio de negatividade, porque umbral é um termo muito espírita, né? Mas que se utiliza dentro da Umbanda e cabe para a gente entender do que nós estamos falando. Mas a culpa, né? Que começa aquela perturbação mental. Então o próprio espírito ele começa a passar por uma auto-metamorfose. Ele mesmo, com tanta culpa de coisas que aconteceram durante a vida encarnada ali, ele começa a se transformar. Esse é o segundo. Outro também é de indução, né? Aquele que vem de indução hipnótica, né? O poder mental, às vezes, de um ser trevoso que tem um alto domínio mental, né? E ele vai lá e ele transforma Sim. aquele ser. Tanto que muitos são reduzidos ao ovoide. Se fala em muitos livros da segunda morte, né? Muito espírito que tá passando por esse processo tem realmente um pânico ali, um medo de voltar para esse estágio de centelha viva ali, né? De ovo mesmo, de ovoide, né? E aquele que é o mais encantador, que eu falo, que é o proposital, né? Aquele que os nossos guias conseguem, com muita Plasmar. maestria, plasmar, né? Você vê muitas linhas aí de trabalho fazendo isso. Por exemplo, você vai lá no Reino da Macai, o Reino da Mata, tem muitos Exus que fazem isso, né? Seu Cobra Pantera Negra. Coral, Pantera Negra, o seu Exu Morcego, que é um Exu mais raro de Exu Morcego. se trabalhar. Exu Cascavel, Sete Guizos, o que mais que tem? Tem Exu muito Lobo. Exu Lobo, Exu Gato Preto, né? Um Exu também. Gato Preto. Exu... Trabalho com gato preto. Você trabalha com gato preto? Eu tenho um gato preto na minha trama, assim. Que legal. Não é o principal, mas é um auxiliar. Muito bom. Entendi. De Oxóssi e o Molu. Entendo. Oxóssi e o Molu. Que legal, cara, bacana. Todos os sonhos no ato sexual e por conta de obsessor, se sim, como evitar? Não, nem todos, viu, Beatriz? Não. Nem todos. Até porque sexo é sagrado. Isso vai muito dentro da conotação e da forma que isso ocorreu, não só em sonho, né? Mas de como a gente leva no dia a dia, né? Isso é feito de forma com amor, com respeito, porque nem sempre o sexo também acontece com aquele extremo amor de casado para casado, de namorado para namorado, né? A gente pode entender o sexo como uma troca energética, né? Onde muitas vezes pode-se sair duas pessoas altamente abastecidas, existem técnicas hoje, né? Existem magias sexuais que trabalhadas com grande seriedade, com bom senso, né? Existe tudo isso no plano espiritual, né? Existe até relatos de seres no plano astral que também fazem essa troca energética um pouco diferente da nossa, mas não deixa de ser uma relação também, né, Ricardo? Isso. Acho que ela deve ter confundido com íncubos e súcubos, que ele estava falando lá. Exato. E aí sim acontece. Acho que ela pegou esse gancho aí. Através do íncubos e súcubos, aí sim você vai... É um ato vampiresco, né? Um ato de absorção de energia negativa, onde você vai ser drenado, né? Isso acontece em alguns momentos, mas nada que um bom trabalho espiritual dentro do ambiente, fazer as descargas energéticas aí sempre que necessário, os banhos, né? E manter também o padrão energético, né? Eu falo que muita gente bitola, sabe, Ricardo? Pode falar. Principalmente o pensamento. Principalmente, gente... o melhor jeito de você evitar esse tipo de ataque, esse tipo de obsessão é nosso pensamento. Exatamente. Se nosso pensamento não tiver em dia, claro, positivo, né, não adianta ficar tomando banho, não adianta ficar usando 300 guias no pescoço. Primeiramente, pensamento. Você estando com o pensamento sendo otimista, positivo, o resto a gente tira de letra, né, Rafa? Perfeito, com certeza. Aliás, é uma coisa interessante isso, né? A gente vê hoje muita gente quando entra para a religião, entra naquele processo que bitola mesmo, né? O cara sai na rua, nossa, eu tô sem a guia, tô desprotegido. Nossa, eu não fiz meu preceito, já tô todo cheio de problema. Já interiorizou, né? Já colocou aquilo como, nossa, se eu não sair sem guia, vai dar ruim, né? Se eu não acender uma vela, vai dar ruim. Se você sai dessa maneira para a rua no seu dia a dia, já vai dar ruim mesmo, porque você está atraindo, né? Sim, ou então cria uma persona, agora, quem tem né? fé, todos nós temos muitas personas, né? O Rafael, pai de santo, não é o Rafael, pai do Miguel, meu filho, não é o Rafael que trabalha com projeto social. Todos nós temos muitas personas, mas muita gente que entra na religião começa a assumir aquela personalidade de
casto, de puro, né? Isso é terrível, principalmente para a Umbanda, que é uma religião super libertária, né? Ela te mostra E, que não existe pecado, existe erro e acerto, e a obsessão está muito dentro disso, né? Quando a gente consegue dominar o sim, nosso corpo, quando a gente procura um pouco de conhecimento, não só através de leitura, mas na prática mesmo, no dia a dia a gente precisa buscar um pouquinho de conhecimento, né? Eu vejo que tem muita coisa hoje disponibilizada até em materiais incríveis aí que muita gente espera também tudo de mão beijada, né? Olha que pergunta legal aqui, ó. sim. Posso colocar vela para Oxóssi qualquer dia da semana na mata? Pô, pergunta legal. É uma pergunta que muitas vezes. Eu sempre falo que não existe pergunta ruim, né? Tudo é dúvida e tudo a gente pode esclarecer. O dia da semana Sim, ficou muito comum dentro da Umbanda, né? E, por exemplo, é igual a gente falar assim, o dia de Ogum, né? Todo dia é dia de Ogum. Dia é, 23. Por que dia 23? Devido ao sincretismo com São Jorge. Mas é um dia onde tem um grande poder de realização. Por quê? Você imagina o Brasil inteiro e mais o planeta inteiro rezando para aquele dia, para aquela determinada força, né? Então, sim, muitas sim, umbandas de chão de terreiro antigo, o dia de quinta-feira era muito comum se cultuar o povo da mata, principalmente a energia de Oxóssi, de Ossan, nas umbandas mais novas cultua-se Obá também, e outros orixás, Ogum Edé, enfim. E essa energia de sim. mata muitas vezes era comum se trabalhar na quinta-feira, mas qualquer dia o orixá vai responder, qualquer dia o teu guia vai responder, igual o pessoal fala, segunda-feira é dia das almas e dia de esquerda. Realmente é muito comum se fazer trabalho de segunda-feira para a esquerda, né? De se firmar uma tranqueira. Mas qualquer dia, qualquer hora é hora, Sim. né? É a mesma coisa que você está com uma dor de cabeça na segunda-feira e você tem que tomar esse remédio. Você vai esperar até sexta-feira para tomar o remédio, né? Uhum. Então você não vai esperar até sexta para tomar o remédio. Então você está passando por um problema, você não vai esperar até sexta-feira para firmar seu Exu, né? Ou na segunda, no caso. Mas hoje é domingo. Você está passando mal agora, você vai lá na sua tronqueira e firma. Você está sentindo necessidade de firmar, você firma agora, você esperar, não, vou esperar a segunda porque é o dia de Exu, não. Né? Não, a Exatamente. pessoa vai esperar o dia do Exu, numa terça-feira, vai esperar quase 7 dias para firmar Exu. Sim. Né? Não. Ó, quando E se... outra coisa que eu gostaria de. A irmã aqui, né? Uhum. Flávia, perguntou sobre fazer acender vela na mata. Então, a pessoa tem que ter uma certa maturidade para ir na mata sozinha, saber entrar no ponto de força e saber sair, né, Rafa? Perfeito, perfeito. A pessoa está começando agora na Umbanda, já quer. Como que entra na mata? O que, que você vai na mata? O que, que você vai fazer na mata? Como que entra? Como que sai? Né? Qual o propósito vai colocar nessa vela? Tem tudo isso também, não é assim. Às vezes fala, não, banda pode tudo. Não pode tudo, Não, né? com Temos, certeza. temos que seguir alguns fundamentos. Você tem dirigente espiritual? Essa menina aí tem dirigente espiritual, né, Flávia? Pergunta para o seu pai de santo, pai, posso ir na mata acender para o xó? Se o senhor me acompanha, como que eu faço? Como eu não faço? Entendeu? Não vai a esmo querer inventar de fazer coisa, porque eu já peguei muitas pessoas que deram ruim. Não ruim assim, entrou num ponto de força e lá tinha alguma carga e deu rebote, Ou entendeu? então também está em início de desenvolvimento e às vezes recebe o guia ali de Não uma sabe o forma que está visceral, fazendo, não sabe lidar, né, com a situação. Enfim, fora os riscos que ocorrem numa mata, tanto de seres humanos entrarem ali fazer algo, ou algum animal, né, também, peçonha também, né? Então, por isso, exemplo, até uma pergunta interessante. Aliás, você falou do ponto de força, existem micro pontos de força também, né? É, pontos de força dentro desse espaço maior. Você tem a boca da mata, você tem a trilha, você tem encruzilhada de mata, tem cruzeiro de mata, tem cachoeira, tem cachoeira. Cada tem, ponto de força ali também a gente precisa aprender a se relacionar. tem um guardião para você Tem um saudar, guardião, tem um exatamente. ogum, Perfeito. né? Ó, a Diana perguntou aqui, quando se afasta um obsessor, ele pode voltar depois de um tempo? Não necessariamente. Sim e não. Eu falo que nenhuma pergunta ela tem uma resposta pronta, né? Por exemplo, eu já vi Não casos que ele existe. volta porque realmente tem uma questão ali Tem energética um elo de ligação, isso. e muitas vezes a própria pessoa que está trazendo, né? Agora tem casos. Né? Será que foi mesmo? Será que foi mesmo? Será que fica pensando muito naquele momento, naquela desobsessão, alguma coisa, e ela Exato. atrai, né? Ela forma um elo de É. ligação, né? E Um depende cordão como ele energético. foi retirado também, né? Se um Exu realmente bem incorporado, numa casa séria, levou embora, não volta mais, não. Não volta, não volta. Deixa eu ver mais Tem mais alguma. pergunta aí? Se os íncubos e subs se alimentam de energia negativa, isso não seria positivo? É complicada essa pergunta, hein? Não Se, necessariamente. se, não.
Porque o esse ímpeto elemento de energia negativa da pessoa, é, ele drena a sua é energia que ela está sexual. dizendo assim, São às vezes se espíritos... estiver num local pesado, num local denso, se ele estivesse sugando aquela energia negativa, isso não seria bom, mas não é esse o intuito, né? O intuito é Não, não, tranquilizar, não, não, não. nunca tão Não. saciados, né? Então, por isso que não é bom. É diferente, por exemplo, de um elementar, né, Ricardo? Que é diferente de elemental. O elementar, ele sim É, faz em alguns locais um papel de limpeza, mas ele vai trabalhar tanto para o positivo como para o negativo, correto? depende da determinação que você dá para Exato. Então, existe uma força. diferença. Isso daria também assunto para uma live. Elemental e elementar. Existe diferença. E encantados E também. encantados também, que aí é um outro tema Misturar, super vasto. Então, eu acho que as perguntas principais a gente respondeu, já está quase para bater uma hora. Queria te agradecer também pelo sim. tempo, pela presença. Acho que a gente pode responder mais uma ou duas perguntas, não sei como é que você está de horário. E, Não, pessoal, estou tranquilo. aguardem que logo, logo vai sair um e-book sensacional, em parceria Uhum. com o pai Ricardo. Não está com pressa mesmo não, né? Não, não, tranquilo. Tá, joia. Então, deixa eu só ver mais alguma aqui para a gente responder. É muito boa essa interação, da gente poder sentar, conversar. Infelizmente, não é sempre que a gente pode fazer isso no terreiro, né, Ricardo? Muitas vezes é Não. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não só na matéria, né, mas nas casas, né? Como ainda não sou da religião e não entendo, eu posso colocar agrado para pombagira ou outro? Pode ou não e por quê? Tudo tem o porquê, o para quê e o como, né, Ricardo? Então, Sim. Ela quer dar um agrado para Pombagira. isso. Começa dando o amor. É o melhor agrado que você tem. Respeito o sagrado feminino. É o melhor agrado que você pode dar para Pombagira, né? Sim, e uma coisa que eu É, aprendi. Hum, muita gente leva essa como agrado, esperando algo em troca, como se fosse um balcão de milagres. Ah, eu vou dar uma champanhe, uma cigarrinha para Pombagira, ela vai me trazer aquele moço. Ela vai não sei o que lá, vai trazer. Não é bem assim, tá? uhum. Então, se a pessoa está pensando, né, a pessoa tá pensando nessa forma, fazer um agrado para quê? Né? Qual a sua intenção? O melhor agrado que você pode dar para a Pombagira é praticando o bem, Sim. né? Mas Dando o dentro seu dessa amor. pergunta dela é tão vasto, né, que, por exemplo, existe sim a possibilidade, pô, eu quero realmente oferendá-la, né? Oferendar, né? Eu quero fazer. E muita gente usa, né, esse termo antigo, né? O agrado, né? Eu quero fazer um agrado para minha pombagira, tá? É como eu disse, o porquê, o para que e o como. É só para realmente agradecer? Ou é para fazer um É, trabalho específico, né? Hoje muita gente também acostumou a toda semana ficar oferendando, oferendando, oferendando sem um motivo firmado, né? Sem um propósito. é, achando que pombagira é tipo uma pessoa que tem um espírito, um serviçal, né? Como se tem a obrigação que você está oferecendo champanhe e cigarrilho, ela tem que resolver seus problemas, ela tem que, sei Sim, lá, aumentar seu salário, sim, tem que trazer sim. homem. Agora, sentiu no Não é bem coração, assim, não. faz muito tempo que não faz também, tá com vontade de fazer ou sentiu a necessidade, aí você pode sim, minha irmã, mesmo que você não é médio de incorporação, que essa talvez seja a dúvida dela. É, Muitos cambonos têm vontade de oferendar os guias e acham que é só médium que pode. Não, qualquer pessoa pode fazer. Até quem qualquer não é pessoa. da religião, porque todos nós temos um guardião esquerdo, não significa que você incorpora, hein? Né? Vamos frisar bem. Mas, Temos por vários exemplo, guardiões. uma coisa que eu aprendi também, né? Que com o meu pai de santo, ele sempre fala isso, filhos, o menos é mais, né? Na época que a gente trabalhava no Sim, Trovão de Luz. E a oferenda, a gente sabe que sim, quanto mais elemento você coloca, mais você potencializa. Mas, às vezes, uma firmeza simples, um copo de champanhe rosé, uma cigarrilha, uma vela bem firmada, e mais um elemento que tocou o teu coração, pode ser uma rosa, por exemplo, ou um perfume que você consagra ali, existem várias formas de se relacionar. É um começo também para estreitar a relação com quem a gente ama, né? E só esses sim. elementos aí já vai dar uma potência muito grande. Para quem nunca trabalhou, já é muito, né? Não precisa também encher, fazer aquelas mega oferendas sem saber manipular o elemento, né? Colocar por colocar também. Mas pode sim, viu, minha irmã? Quando sentir, sempre com bom senso, como a gente falou, não toda hora, né? Todo mundo que tem mediunidade aflorada fora da religião tem os guias. Quer responder essa, Ricardo? Ela perguntou se todo mundo tem guia? Se todo mundo tem guia. Fora da religião Então, também. na doutrina do mestre Rubens, assim vamos dizer na esquerda, né? Uhum, O mestre Rubens falou que todas as pessoas, até ateus, têm um Exu natural. uhum. Esse Exu natural só tem a função de vitalizar e desvitalizar as pessoas, tá?
ele não incorpora e não dá nome, chama-se Exu natural, né? Há outras correntes dizem que todo mundo tem uma tríade de Umbanda, independente de que tem um caboclo, um preto velho e um herê, né? Tem umas... Então, eu acredito que tenha, mas não vamos dizer assim, ainda não foi revelada para você, né? E é muito Se interessante isso, for... porque a pergunta foi bem aberta, né? Ela não foi tão específica. Então, por exemplo, é o que o Ricardo falou, tem muitas visões diferentes. Você vai ver, às vezes, três, quatro pais de santo dando visões diferentes. Por quê? Por exemplo, eu vejo pessoas que defendem que todos são médios de incorporação. Respeito, mas eu, particularmente, ainda acredito que existem pessoas que vêm com essa predisposição e outros que talvez o mundo Sim. espiritual vai permitir que isso ocorra, né? Mas não pode ser tratado de forma leviana. Eu vejo terreiro que hoje está fabricando médium para incorporar. Isso é um pouco sério, né, Ricardo? Começa a colocar todo mundo para incorporar ali. Tem gente que às vezes pode prejudicar até não só a parte espiritual, exatamente, outra questão financeira. E aí é um perigo. Então, isso é bom sempre deixar bem claro, né? Ó, tem duas perguntas aqui no... Rafa, só complementando aí, Pode o que eu complementar. não acredito é que uma pessoa que tem uma vida leviana, é criminosa, eu não acredito que tenha nenhum tipo de entidade perto, tá? É, Minha posição. Se e, você e for dizer, quando você leva tem, uma. e quando tem, É que uma, tipo de gente que vai estar ali, né? De que tipo de espírito que vai estar ali, né? então, aí já. Então, se você leva uma vida criminosa ou algo do tipo, eu acredito que não tenha nada do seu, só quiumba mesmo. Então, Né? é muito Não complicado, sei. né? Nesse ponto de vista, né? Ou pode ser que Tem outro. exista algum ancestral também, é uma possibilidade também, algum ancestral que quer que aquele cara saia daquilo, mas chega uma hora que vai acontecendo um afastamento natural, né? Então isso também A ocorre pessoa tem que muito. mudar, né? Existe a necessidade de mudança também, né? Chega uma hora que o guia. Já vi muito ex-viciado que, quando estava no vício lá, estava cheio de quiumba, cheio de. Ele começou a mudar isso, até que deu um rumo para a vida dele e conseguiu incorporar assim seus guias. Então é possível. Agora, a pessoa que mantém isso na sua vida, quer ser bandido, eu acredito que. Muita gente, né, tem filmes que nem aquele do, acho que é Cidade de Deus, se eu não me engano, o Zé Pequeno que usa uma guia, né? Aí Aham, dá uma impressão que Exu está protegendo a bandidagem, né? sim, Ali sim. naquilo ali. É, Então, eu não. Para mim, totalmente errado aquilo. a nossa E o Exu não parte protege. é Pode... complicado realmente, essa questão que você tocou aí. Esse ponto, ele cabe também uma live só para a gente sentar e mostrar os tipos de possibilidade que existem dentro de uma realidade como essa, né? Que tem gente que às vezes É, foi marginalizado e passou por um processo super difícil na vida, depende muito do histórico também daquela pessoa, né? Como que ela chegou naquilo, sim, né? Isso também é um ponto para se colocar, né? Por que que ela chegou naquela situação? Às vezes passou por muitas coisas ali que não estou justificando também o ato ilícito, o ato incorreto, mas que levou aquele cara a sofrer aquela queda, às vezes, em vida, né? Mas sim, para tudo eu sempre digo que existe uma nova oportunidade de mudar, né? Enfim. sim, A Aninha Russo sim. falou aqui, ó, ô meu irmão, um abraço. A nossa baixa energia atrai esses obsessores? Com certeza, né? Com certeza. É através disso que vai começar a acontecer a liga, né? Água e óleo não mistura, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tenho, porém, estou em outra cidade. Seria mesmo para colocar à beira da mata, pedir licença e agradecer a proteção. Antes de ir acender vela, de ir na mata, estou. Ah, perfeito. Ela queria fazer um agradecimento, enfim. Foi sobre aquela pergunta. Se o dirigente permitir, né? Mas tem muito isso. Você faz coisas que Uhum. o dirigente, depois você toma aquela bronquinha, né? E cada casa tem uma doutrina. Tem casa que proíbe até você ter vela em casa. Eu Sim. já entrei em terreiro que não deixa nem fazer firmeza. Então, Poxa, oh, minha né? irmã, mandou aqui, ó, obrigado pela noite maravilhosa. Realmente foi maravilhoso. E em breve o Ricardo vai voltar aqui de novo também. Outros sacerdotes. Foi o primeiro episódio aí da série Vida de Pai de Santo, que também não é uma vida tranquila, né, Ricardo? Existem os desafios Não, diários. Eu sempre me coloco como um ser humano, como qualquer outro, né? Pronto para aprender, para errar, se permitir também errar, muitas vezes. O que não pode é insistir muito no mesmo erro, né? não. Sacerdote não é sinônimo de X-Men, não. Nós Não. somos normais que nem os outros, temos nossa vida,
nossa família. E é um fardo pesado, não é fácil não, viu? Não é achando que você começou hoje na Umbanda. Tem muita gente que eu vejo já iniciando hoje na Umbanda, já com pensamento no sacerdócio. Sacerdócio é uma missão, não é assim, não. Vou entrar na Umbanda, vou ser sacerdote. Vai com calma, não seja afoito. O mestre Seiman, na egrégora dos 7.000 magos, parece que para não ir afoito, não Uhum. ser afoito. Então está acontecendo muito isso, pessoas estão muito afoito, muita sede ao pote, entendeu? Sim. A pessoa nem conhece Umbanda, já tá pensando no sacerdote. Você acha que sacerdote é só vestir uma estola dourada, um filá dourado e ir para. Não é assim, não. Tem todo um processo. É a mesma coisa que você dá um bisturi para um estudante de medicina no primeiro semestre. O que ele vai fazer com esse bisturi? Né? Perfeito. Então, passa até virar cirurgião. Então, a mesma coisa Umbanda. Umbanda tem degraus. Não queira pular do primeiro até o. Não é isso? Com certeza. Ó, a Maria José fez outra pergunta aqui. E pode deixar um café para os pretos velhos somente porque acho bacana, porque eles merecem, sinto paz. Só em pensar neles, com certeza. É uma firmeza muito comum, né? Desde os tempos antigos, né? Onde eu faço muito isso Nossa. no meu trabalho, que é um momento que às vezes a gente está mais agitado, e a presença do preto velho ele traz uma potencialidade muito Calma. forte. Assim como existe a mãe Jurema, assim como existe o pai Tabaco, eu falo que o café também ele é uma consciência. O pai café ele conecta muito bem com a linha de preto velho, né? É uma energia. Com certeza. Eu falo que eu acho que dois elementos estão muito presentes, embora ele seja um elemento aquático e vegetal, mas eu falo que tem uma força muito telúrica, às vezes até energizadora, um pouquinho do fogo ali, mas menos. Eu acho que ele é mais telúrico, né? O café ele é terra pura, né? Vegetal também. E vegetal também. É um elemento que, de todas as bebidas de força aí, é a mais utilizada pela linha de preto velho, né? É uma energia que te Sim. deixa muito ativo, muito ligado, né? Eu mesmo, se é que Pai de Santo tem vício, um vício que eu tenho é o do café, cara. Eu falo que o mundo Hum. perde a cor sem o café. Então, lógico que também se a gente exagera é prejudicial, mas aí, ó. Esse daqui é meu vício. É, qual que é esse? Ó, foi 1 litro hoje. Fazendo Ai, propaganda aí, ó. fazendo a propaganda. E o café é algo que quando eu acordo de manhã, tomo um pouquinho de café na dosagem certa, a gente vitaliza. E eu procuro sempre fazer um rezo em cima. É uma dica aí para vocês antes da gente encerrar a live. O café ele pode ser conjurado, ele pode ser consagrado, ele pode ser murmurado, né? Igual as benzedeiras antigas faziam. Então, toda vez que eu pego um café, principalmente quando você recebe de outra pessoa, estamos falando de obsessão aí. Às vezes você tem aquele chefe que está totalmente carregado e ele que fez o café do serviço no dia, né? Eu pego aquele café despretensiosamente, coloco a mãozinha em cima, eleva a Deus, eleva aos guias, estrala teu dedinho ali, conversa com o Pai Café. 3 palavrinhas mágicas ali, ó. Que o Senhor me energize, me vitalize, me, 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 Calma, né? me acalme, enfim. Vai colocando as vibrações ali naquele café, acabou. Você pode receber café de muita gente, né? Dá até para quebrar, porque muita gente é encanado com isso, né? Pô, eu não vou pegar coisa de fulano porque tá com coisa ruim. Então, a gente entra É. num processo, às vezes, de perseguição, principalmente dentro do trabalho, né? É também um nível de Sim. obsessão leve ou para médio, para grande. Pessoas estão no serviço, aí ele vê uma rodinha ali, o cara fala, tá falando de mim. Começa aquele desespero dentro do trabalho, né? Então, Sim. serviço também é um local que muitas vezes se absorve muita coisa e a gente precisa de tempos em tempos aprender a lidar com isso, né? Serve para nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha final para a gente fechar com chave de ouro. E, nossa, esse tema obsessores, na verdade, eu falei um pouquinho do que a gente conversa na aula. Ah, A sim. última aula que eu fiz deu 2 horas e meia e já estava, tipo, quase 10h30 da noite e 11 horas está tendo aquele lockdown noturno ainda. Tivemos que encerrar rápido para voltar para casa e ainda tinha gente perguntando, né? Então é um tema muito vasto, né? Deixa eu ver aqui, porque a maioria das entidades sempre falam para os consulentes que ele precisa desenvolver. Nossa, essa é uma das mais comuns, porque tem entidades boas. Eu já sou desenvolvido há 27 anos e ainda escuto isso. E aí, Ricardo, é muito comum aí também? Em São Paulo, teu terreiro hoje, né? São Paulo, capital? Não, é litoral sul, Praia Grande. Ah, Tá Praia Grande. fechado, Rafa. Entendi, tá É, fechado. eu tô dependendo do inventário aí para comprar sede própria, viu? Que Porque legal.
sem condições os aluguéis aqui. Muita gente fechou nessa pandemia aí e Caramba. tem gente que fechou definitivo, né? Com certeza. Quem tem essa E despesa, o pessoal acha que cai do céu e não cai, né? Precisa de uma. não, quando é para caridade, às vezes você não pode ficar contando com os filhos da casa, porque às vezes a pessoa não está desempregada, às vezes não tem condição, e como faz? Né? Você fica dependendo dos outros, é complicado, viu? Então, por isso que eu prefiro sede própria, porque aluguel está complicado. E a pessoa passa, não quer saber se está em pandemia, não quer saber se está em lockdown, não quer saber nada, quer o aluguel em dia ali, entendeu? Sim, E às vezes não deixa. Aí e tem o problema também de você alterar o terreiro, quer pintar uma parede, fazer uma tronqueira lá, né? Você vai colocar pintar uma parede preta. Aí o dono do imóvel não quer que pinta, não quer que. Ih, é uma dor de cabeça, viu? sim, com E certeza. todo mundo precisa desenvolver, né? O guia, a pergunta dela foi porque os guias falam que tem que desenvolver, é isso? Foi? É, Né? isso é realmente. O nossa evolução, o desenvolvimento mediúnico é eterno, isso não tem fim, né? Uhum. Agora tem que ver se foi o guia ou foi o pai de santo, aquele famoso pai de santo pescador, né? Que quer trazer tudo, quer trazer, encher a casa, porque a casa cheia é sinônimo de terreiro bom, né? Então ele Exatamente. vai pegando qualquer um para jogar na corrente. Tem isso também, Tem. né? E, Se realmente. e uma coisa Agora, que. se ela tem 27 anos de Umbanda e o guia está falando que ela precisa desenvolver, esse desenvolvimento é eterno, Exato. irmã. É E tem eterno. uma coisa Se também for que nesse muito, sentido, né? uma coisa que também acontece muito em cima dessa pergunta, igual você falou do Pai de Santo Pescador, também acontece, né, de, por exemplo, muitas entidades começam a fazer isso e entra naquela questão que eu acho que é muito errada, falar que a pessoa precisa desenvolver para a vida dela fluir, né? Ah, não. Até hoje eu vejo pessoas perguntando isso, é uma pergunta básica, mas, meus irmãos, se você decidir não seguir o caminho espiritual, teus guias querem te ver Eu quero bem, vir. né? Até porque o guia ele tem um monte de médium no terreiro, o que mais tem gente na assistência doida para entrar, para girar lá e receber. Então, existe uma coisa importante. Sim, existem os compromissos, às vezes realmente, mas é muito ruim quando a mediunidade ela vem com aquela questão de fardo, de peso, de missão, né? Com muito peso, e que você assinou um contrato para vir aqui para a Terra e você precisa desenvolver porque você é um ser evoluído, né? Todos nós estamos aqui para aprendizado. A incorporação ela é uma oportunidade ímpar da gente conhecer os nossos mestres, da gente sim promover curas, promover mudanças, não só na nossa vida, mas de terceiros, mas a gente tem que estar afim, tem que gostar da macumba, gostar de fazer a coisa acontecer, né? Não adianta ir achando que. Cara, eu já vi isso, Ricardo. Gente que está há 40 anos na Umbanda e fala, eu não saio, nem queria mais estar aqui. Tô aqui porque eu tenho essa missão, tenho esse fardo. A pessoa tá levando por medo, cara. Incrível. Por medo. Por medo. A pessoa não tem muito isso, a cultura do medo, crenças limitantes, né? Tem tudo isso. Então a Umbanda liberta, a Umbanda não te prende a nada. A Umbanda, Sim. Umbanda você entra pela dor ou por amor, aí você entra pela dor, mas essa dor é eterna, né? Aí Essa tá dor tem um errado. limite, né? Com certeza, Alguma muito bem coisa está colocado. errada. A Rossini perguntou, pai, como saber se estou incorporando um guia de luz? Primeira coisa, energia, né? Muitos É pensadores da energia. Umbanda eu vejo dizendo e usando esse exemplo que cabe muito para esse momento. Por exemplo, se você apagar a luz do seu quarto ou da sua casa, tua mulher vem te abraçar, teu marido vem te abraçar, seu filho vem te abraçar, por mais que você não está enxergando, Você você sabe quem está ali, né? Então acho que incorporava. Esse sabe. exemplo é muito clássico e não é meu esse exemplo, mas que eu sempre uso ele para a gente tirar de aprendizado. E tem uma outra pergunta aqui também. Deixa eu ver, peraí, deixa eu fechar essa aqui. Tem uma última para a gente responder. Sumiu. Ah, eu não estou sabendo lidar com essas, com essas caixinhas de Eu perguntas aqui. também eu comecei a fazer live agora, Rafa. Estou Eu vi aprendendo. tanto pessoal pedir, eu estou com óculos de farmácia, esse óculos é provisório, eu não enxergo muito bem de perto. Então, estou me virando nos 30 com esse óculos aqui. Sim. E queria deixar para o Eu também pessoal estou com claro vídeo, também, sabe? logo, logo nós vamos abrir aí uma turma de teologia da Umbanda, mas não só teologia, mas uma vivência. Eu procuro proporcionar, sabe, Ricardo, vivências, práticas, né? A gente abre o data show que a gente usa aqui no projeto social, pega emprestado lá, a gente abre o telão e vai mostrando por tópicos, né? Porque eu falo que o conhecimento também, não adianta eu chegar aqui e indicar 30 livros que a gente precisa seguir uma Não. linha de raciocínio também e organizar esses saberes, né? Dá para você estudar a Umbanda através de um viés teológico, dá para estudar a Umbanda através de um viés acadêmico, antropológico,
dá para ir por um caminho de aprendizagem de chão de terreiro, dá para aprender através, hoje existem algumas psicografias mediúnicas de Umbanda, dá para a gente olhar por diversos aspectos, estudos até estatísticos, né? Esse é um dos livros que o pessoal indica muito, né, Ricardo, nos terreiros de Umbanda, né? É um sim. best-seller, né, o Guardião da Meia-Noite. E uma hora a gente pode abrir uma live para indicar algumas literaturas. Eu sempre falo isso. Não se prendam só a um caminho espiritual. O umbandista ele pode estudar de tudo, né? Então, Sim, nossa, tem tanta e coisa boa. seleciona aquilo que faz sentido para ele. Exatamente. Estuda de tudo e faz fala assim, o que faz sentido para ele, né? Organiza, estuda de tudo e vê aquilo que faz sentido para ele. O que faz sentido para ele é aquilo que ele traz, né, para o Sim, seu sim. dia a dia. Eu mesmo estou terminando umas reformas aqui no terreiro, porque você vê, é um desafio, né? Nós temos o espaço próprio, mas ainda estamos em período de construção. Então, vamos dizer que tem uns 40% ali que dá para fazer trabalho, por exemplo, com os filhos da casa, que é isso que eu tenho procurado dar prioridade em alguns momentos, né? Agora, no nosso início de jornada. Mas vai chegar uma hora que a pandemia vai acabar e nós vamos voltar a atender a comunidade. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma ação entre amigos. A gente vai sortear uma bicicleta e é assim que a gente arrecada fundos, né, Ricardo? Fazendo essas ações. Sim. Eu estou até na reta final. Eu Depois, quem aqui. quiser, se puder me chamar em box, vai ser de grande ajuda, porque o nosso foco não é só o trabalho espiritual. Muitos terreiros de Umbanda, como o nosso, a gente tem um foco, por já ter essa experiência de mais de 20 anos de projeto, atendimento para a comunidade. A gente quer fazer campanha de agasalho, de alimento, fazer coisas Sim. ali para o grupo, para a comunidade que está ali ao redor do terreiro, que também precisa desse olhar, né? É normal ter Sim. mais de uma Aqui eu também. entidade de determinada falange, exemplo, preto velho e preta velha, e mais receber mais de um preto velho? Eu, Já perguntou se é possível receber mais que um preto velho? sim, Isso a pergunta? exato. Sim, Existe sim. essa possibilidade. Olha só que interessante. Quando veio a primeira vez que eu comecei a incorporar Exu dentro da Umbanda, veio o seu Corcunda, um Exu Corcunda. Nossa. Muito, não é muito conhecido esse Exu, né? Conhecido também como Mas Exu aí, Lomba, né? Do reino da Lomba ali. É um Exu antigo que hoje vem muito pouco, né? então, eu comecei a incorporar esse Exu, mas esse Exu não é o principal, não era o meu principal. Até no terreiro, o pai de santo falou, não, esse Exu não é o principal, não. Eu fiquei sem entender, né? Porque estava no começo, falei, o que é isso? Como não é o principal? Qual seria? É um auxiliar. Depois, com o tempo, eu vim entender o que é isso. A mesma coisa, preto velho. Às vezes pode vir um preto velho que não é o seu, vamos dizer assim, o seu principal. É um auxiliar, né? Exato. Tem um que sempre Acabou é para mais acontecer. atuante. Mais uma coisa que eu abro, assim, um sinal de atenção aí. Dentro de todas as linhas, sim, é possível receber mais de um. Agora, eu acho estranho também médios que acabaram de entrar no terreiro, aí você vê o cara recebendo 7 caboclos, 7 preto velhos, 5 Não, não, Exu, não. aí vira uma bagunça, né? Isso só para abrir uma aspas aí, porque eu vejo que às vezes no terreiro, só porque o pessoal acha que eu falo médio Wi-Fi, né? Qualquer coisa tá pegando ali, né? Então Ah, também é só uma tem. coisa que tem que abrir um sinal de alerta, né? Eu vejo cada giro o cara trabalha com um Exu diferente. Existe Não, até uma não, não. questão de afinidade energética, é por isso que o teu Exu está ali. Embora todos atuam num campo amplo e conseguem fazer o que o outro faz, existe sim especialidade. Isso eu defendo muito, sabe, Ricardo? E Sim, respeito quem pensa diferente. Por exemplo, existe Exu que ele vai, é igual o médico vascular, o médico de joelho, né, o ortopedista e o médico de cabeça. Todos são médicos, mas é diferente de um clínico geral, por exemplo. Então, as linhas de Exu também têm especialidades, sim, com certeza. E já vi isso até sim. em Exus incorporados. Um olhar para o outro e falar assim: eu já vi isso, cara, em gira fechada, onde a gente via aquelas coisas sobrenaturais acontecer. Um Exu olhar para o outro e falar assim: ó, saindo daqui eu preciso da tua ajuda, nós vamos fazer tal coisa. Quer dizer, não tem essa vaidade do lado de lá. Sim, sim. Vamos junto Não. que eu preciso fazer tal coisa, pegar tal fulano, não é não? Hum. Sim, sim. Até assim, quando passa de 3 Exus, eu fico meio cabreiro, entendeu? Eu trabalho com 4 Exus, só que um é o guardião, poucas vezes veio, né? O guardião a gente recebe, conhece ele no sacerdócio. O guardião, para quem não sabe, é aquele que acompanha em todas as encarnações, ele não muda, né? Para quem Uhum. estuda teologia, tem essa. Agora, quem não estuda, aí fica meio complicado explicar o que é. Sim. Mas é aquele Exu que não muda, tá? Mas para trabalho eu tenho 3. Só que, raramente vem um ou outro, sempre vem
principal. Um ou outro vem para um trabalho específico, eu falei, opa, tem alguma coisa. Quando eu vejo que vem um diferente, aí tem alguma parada aí, que nem você falou, o oftalmologista, o cardiologista está precisando do seu gato preto nesse dia. Então ele aparece lá, eu já, opa, tem alguma coisa precisando diferente aí. E uma coisa, né? O pai Ricardo está há quantos anos já de mediunidade? Desde a década de 60, né? Você falou 80? 1978. Eu tenho 48 anos, vou fazer 49. Minha primeira incorporação em 1978. Então, o olha guia-chefe em isso, gente. 1990. Ele criou uma relação com o guia principal. Então, eu sempre falo, um passo de cada vez. Conhece primeiro. Acontece uma coisa assim, às vezes. Um guia vem para abrir a mediunidade, depois o outro firma. E com o tempo você vai ter a oportunidade de conhecer outros compadres aí. Mas isso também não é uma regra. Eu conheço pessoas que, por também não ter tido a oportunidade de, às vezes, conhecer o seu guardião, que ele está ali, nunca se apresentou e o cara trabalhou, às vezes, a vida inteira com aquele mesmo Exu. Não sabe nem que é o guardião, Exato. Não sabe nem que é o guardião. Exatamente. Então. Só trabalha com os Exus de trabalho. A minha trama espiritual foi conhecer toda ela até nos anos 2000. Sim. Tem um terreiro que eu participei que trabalhava com cacique. Eu não conhecia meu cacique. Até que o pai de santo chamou, ele se apresentou, seu Pássaro Grande. Então tem um cacique. Exato. Tem do Oriente, tem um cigano, tem um marinheiro, boiadeiro. Só não trabalho com léguas, que até eu pedi para você e para o João, quando eu fiz um post sobre léguas, para me explicar um pouco sobre o légua. É parecido com o boiadeiro, é parecido com o baiano, né? Vocês, eu não trabalho com légua. E é um ponto. Eu não sei se eu vou fazer, eu tenho léguas na trama. Entendi. Será que eu tenho légua na trama? Eu nunca tive essa experiência, nunca parei para pensar. Se tem um légua aí, o senhor pode se apresentar? Nunca fiz isso. E a trama é tão interessante, Ricardo, que eles também se moldam de acordo com a regionalidade. Isso é muito importante dizer. Não é comum aqui no estado de São Paulo. Tanto que eu descobri que eu trabalhava com légua, foi uma coisa, Ricardo, que eu fiquei anos até me questionando, de verdade. Eu passei por períodos assim, porque eu recebi um baiano, eu não gosto muito de ficar falando dos nomes, mas eu recebi um baiano Lourenço. E esse Lourenço, ele falava que ele era do cangaço, ele já se apresentou, Lourenço do Cangaço, ele falava minha família, que é uma coisa muito comum nessa linha. E eu procurava Baiano Lourenço para ver se existia alguém que trabalhava com essa linha, para ver se era tradicional ou não. Eu cheguei a achar que eu estava sugestionado na época. E aí um dia, cara, porque eu procurava Baiano Légua não aparecia. Um dia, não, Baiano Lourenço não aparecia. Aí um dia que o João estava com uma apresentação falando sobre essa linha de légua, que caiu a minha ficha de todo o histórico, as coisas que ele fala, a forma que ele age, só que ele se adaptou porque ele não tinha espaço aqui no terreiro para trabalhar. Não existe linha de légua nas casas que a gente trabalha. Então ele vinha na linha de baiano, mas, por exemplo, é muito comum a gente encontrar linha de légua nos boiadeiros. Por isso que eu falo que também colocar a Umbanda muito em caixinha é muito difícil, né? As linhas, elas se estabelecem, mas dentro de uma linha, eu já vi espíritos indígenas trabalhando na linha de Exu, pretos velhos quimbandeiros virando a banda na esquerda. Então, não é nada estático, né? Essa questão de organizar aqui é mais para o trabalho acontecer e fluir de uma forma mais organizada no plano material. Mas no plano espiritual, roda para todo lado. Tanto que eu vi esse baiano, ele vinha brincando, né? O baiano, o légua, que eu trabalho, que é o seu Lourenço Légua, depois de muitos anos que eu fui descobrir, porque ele era um baiano que não vinha dançando igual aos outros. Ele tinha um comportamento totalmente diferente. Eu falava, gente, ele não é um cangaceiro, não é um baiano, não é um boiadeiro. Às vezes ele vinha na linha de boiadeiro também, só que como tem um boiadeiro que eu trabalho, ele falou, é aqui mesmo que eu vou entrar. Então isso também tem para aprendizado para todo mundo, né? Que talvez você tenha uma entidade que não vai ser igual a todas as outras. É muito ruim quando trabalhar com um modelo fechado dentro da espiritualidade, né? Um incorpora de um jeitinho e todo mundo quer incorporar igual, né? Não é linha de produção, banda, né? Cada um tem particularidades também, né? Então não se cobrem tanto, né, no início do desenvolvimento aí, de trabalhar igual aquele médium que talvez você admira. Ricardo, muito obrigado pela presença, irmão. Você sempre muito agradeço com todo esse amor, esse axé e conhecimento que você transmite. Quem não conhece a página do Pai Ricardo, segue lá, um grande irmão. E logo, logo espera uma visita aqui. Nós não estamos tão longe. Estou em São José do Rio Preto, São Paulo, mais para o interior aqui. E quando a gente reabrir para a comunidade, eu espero um dia correr uma gira do seu lado, meu irmão. Da mesma forma, você aqui. Pô, vai ser muito bom. Vou descer. Aliás, região de Praia Grande, né?
Isso, litoral sul. Eu corri algumas giras aí quando a gente ia pro terreiro em Praia Grande, né, beira da praia, mas a gente ia muito em Mongaguá também. O primeiro terreiro que eu desenvolvi Sim. foram 7, 8 anos indo para Mongaguá lá, e é uma energia única também. Quem nunca foi para um trabalho de manhã na praia, vale a pena também, né, Ricardo? É aqui de frente. Atravessou a rua, estamos na festa de Iemanjá aqui. Nossa, A estátua de Iemanjá vai 5 minutos de saudade do bicicleta. mar. É isso aí, meu irmão. Um grande abraço, beijo Obrigado, no irmão. coração. Axé, Saravá, Vamos Mojubá. mirongar sempre, saravá, axé. Salve todos os filhos de Pema que ficaram aqui. Cara, nós ficamos com uma média de 50, 60 pessoas a live toda agora que o pessoal começou a sair. Obrigado pela presença e a companhia de todos vocês. Bom final de domingo, uma linda segunda-feira. Tamo junto, conta sempre comigo, meu irmão. Beijo no teu coração e em toda a família. Até breve. Tchau.